quero começar contando um pouquinho da minha história para você. Você talvez não saiba disso, mas eu já nasci num ambiente cristão. E quando eu nasci, já existia a Nova Vida. Eu sempre fui da Nova Vida. Há pouco tempo, ontem eu estava falando da minha alegria e do sentimento que eu tenho de ser privilegiado, sem querer colocar nenhuma outra igreja, nenhuma outra denominação, a diminuir nenhuma delas. Mas eu me sinto muito privilegiado de ter sido criado nesse ambiente da Igreja Nova Vida. Isso fez uma diferença grande na minha vida. E na minha criação, eu percebi que os meus pais transmitiam valores para os seus filhos, a maior parte do tempo, sem intenção, simplesmente porque a gente observava como é que eles faziam as coisas, como é que eles viam o mundo, a vida, e como é que eles reagiam às coisas. Nós, os filhos, nós somos 3 filhos, fomos aprendendo como é que a vida deveria ser. E nem sempre a gente acertou, nem sempre eles, nossos pais, acertam. E de vez em quando a minha mãe sentava comigo, meu pai sentava comigo e trazia um princípio, e trazia uma instrução. Filho, você vai ser, em algum momento, tentado nessa área. Você pode ter visto exemplos aqui de outras pessoas que estão sofrendo porque tomaram uma decisão errada. Eles aproveitavam oportunidades para instruir. Mas quando eu entrei na faculdade, algo interessante aconteceu. Quando a gente entra numa faculdade, numa universidade, o ambiente é bem diferente. E eu me lembro que eles mesmos, meus pais, não me prepararam para o que iria acontecer, mas também não ficaram muito preocupados com o que deveria ou não deveria acontecer. Mas na faculdade, eu entrei para a faculdade fazer comunicação, me formei em publicidade e propaganda. Naquela faculdade que eu fiz, eu fiquei muito surpreso com o ambiente anticristão da faculdade. Eu não sei se todas são assim. Eu imagino que uma faculdade de teologia não deveria ser, mas a maioria delas parece que quando você está junto com pessoas que pensam muito, né, um grupo, uma fábrica de pensadores, Deus é meio colocado de lado e muitas vezes ignorado e muitas vezes até contradito, né? No sentido de que eu percebia, cada um dos meus professores eram muitos, e matérias como sociologia, antropologia, filosofia e outras coisas que preparavam a gente para pensamentos, estética da comunicação, o que iria acontecer com a gente quando a gente fosse tratar de marketing, publicidade. Todo esse preparo que você vai encontrar em outras áreas, psicologia, uma delas, todos os professores, eu não lembro de nenhuma exceção, eles colocavam no seu discurso motivos pelos quais você não deveria acreditar na Bíblia. Eu estou falando de 30 anos atrás, aproximadamente. 30 anos atrás, exatamente isso. A gente tem professores e, por favor, não são pessoas más. A gente acha que o ateu ele é mau, né? Não é. Ele apenas tem uma visão de mundo diferente da nossa. Ele apenas enxerga as coisas diferentes de mim e de você. Mas aquelas pessoas faziam algum esforço para que todo mundo que estivesse ouvindo abraçasse a sua maneira de enxergar, pregavam para a gente também, né? Curiosamente, eu não sei explicar para você porquê, mas os professores mais queridos e mais respeitados eram aqueles que sempre aceitavam a possibilidade de um Deus criador. Embora eles não acreditassem, eles pensavam na possibilidade, eles deixavam essa porta aberta. Interessante. Eu lembro de estudar com uma professora muito querida, muito idosa e muito inteligente, falando sobre os princípios de tantas civilizações que acreditam que um dilúvio realmente aconteceu. E ela estudou bastante sobre isso, enquanto muitos outros catedráticos diziam que isso era um absurdo, que isso nunca aconteceu. Existiam provas em cada uma das civilizações de que realmente houve um dia onde a Terra foi destruída completamente por um dilúvio. Dentre outras coisas, ela estudou e descobriu que as mesmas propriedades que existem na carne humana se encontram também no barro da terra. Olha que interessante. Que Deus pega um homem e faz, né, ele do barro, e existem propriedades químicas praticamente idênticas na carne humana e na terra. O nome Adão, ele sai justamente desse nome terra. Adão com M no final vem de Adamá, que é a terra no original. Isso tudo, eu acredito, se quiser, eu não aprendi na igreja, eu aprendi na faculdade, embora não tinha nada a ver. Mas a grande maioria fazia um esforço muito grande e com argumentos muito interessantes e muito convincentes, para muitas pessoas, suficientes para que você não precise e não deva acreditar na Bíblia.
onde que eu quero chegar? O ateísmo sempre foi uma realidade, sempre teve expressão, não tinha muitos caminhos, não tinha muita mídia para chegar a mim e a você. Até pouco tempo atrás, onde tudo mudou. Mas as pessoas que não acreditam em Deus e querem que você não acredite em Deus também, elas só têm um caminho, elas precisam que você pare de acreditar não em Deus, mas que parem de acreditar na Bíblia. E de lá para cá eu fui observando, enquanto esse movimento foi acontecendo e crescendo, que quando a gente ainda não tinha internet, começaram a surgir muitos documentários na televisão, na tentativa de diminuir um pouquinho a credibilidade ou a moralidade da palavra de Deus. Isso, eu não era pastor, mas mesmo não sendo cristão, eu tinha uma crítica em relação a isso, eu percebia que alguma coisa estava acontecendo. Mas foi exatamente naqueles anos, aproximadamente há 30 anos atrás, que nasceu o maior fenômeno de comunicação de todos os tempos, que para mim e para você faz parte do nosso dia a dia, o tempo todo, e chama-se a internet, a rede mundial dos computadores, que se naquela época era grande, hoje é de um tamanho que você nem consegue imaginar. E quando o 11 de setembro de 2001 aconteceu aquele ataque terrorista, com os eventos que vieram depois disso, tudo isso serviu para pontuar uma questão que os novos ateus, e alguns deles muito inteligentes, especialmente americanos e ingleses, que se destacaram e faziam palestra, e estão no YouTube, e escreveram livros, conseguem convencer de uma maneira fantástica muitas pessoas. Eles começaram dizendo que o problema, depois de 11 de setembro, com o ataque terrorista, o problema não era o islamismo, não era a religião dos muçulmanos, o problema era a religião. E a partir dali, eles foram aos poucos tentando desmantelar o que eu e você entendemos como religião, especialmente a religião cristã. Afinal de contas, talvez tenha sido a mais expressiva de todos os tempos. E a nossa religião, entre aspas, o cristianismo, também foi responsável no decorrer da história por muitas páginas tristes, por muitos momentos que mancharam um pouquinho, né, a nossa história. E nos últimos anos, com o avanço da internet de alta velocidade, com o smartphone que você tem aí no seu bolso, onde você tem o mundo inteiro, nesse momento, se eu quiser, eu falo com gente que está lá do outro lado do planeta e falo o que eu quiser e a pessoa vai ouvir se ela quiser também. Unido ao pensamento relativizado, de que tudo é relativo, o cenário foi preparado para esse tempo que nós estamos vivendo e que a gente às vezes ignora o que foi preparado. Alguns acreditam que nós vivemos numa nova era, e essa era é a era pós-cristã, onde uma imensa quantidade de pessoas, especialmente jovens, especialmente os que nasceram próximo do ano 2000 e um pouco depois disso, estão entrando hoje nas faculdades e nas universidades e já não precisam que nenhum professor diga para eles já têm os seus pensamentos bem formados. E a grande maioria hoje questiona, não se Deus é real ou não, porque isso vem depois, mas se a Bíblia é a verdade ou não. Isso é uma versão moderna do cristianismo que nós abraçamos. E existe um ponto fraco nessa versão moderna. Eu não estou falando que o cristianismo tenha ponto fraco, claro que não. Mas na versão que nós abraçamos existe um ponto fraco, um calcanhar de Aquiles, que por causa do que aconteceu, muitos pastores começaram a perceber que esse ponto fraco, esse calcanhar de Aquiles, estava prestes a ser exposto de uma maneira que ameaça a fé da próxima geração. E durante os últimos 4 anos aqui nessa igreja, algumas mudanças que nós fomos fazendo, sem que você percebesse, na maneira de pregar e na maneira de fazer a igreja, apontavam nessa direção. Qual é o valor, quanto vale a fé da próxima geração? A resposta é, vale tudo, tudo que nós pudermos fazer. E eu não vim aqui hoje para botar você preocupado, porque eu não estou preocupado. Quem começou a igreja foi o Senhor Jesus, Ele é fiel para continuar e completar o que Ele veio fazer. Não existe nada que vai impedir o que Jesus começou. Alguém diz amém? Ele mesmo diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu vim aqui para fazer uma pergunta para você, onde está alicerçada a sua fé? Porque o que está acontecendo e cada vez cresce mais, especialmente através da internet, mas no meio de comunicação, especialmente nos jovens, mas também com os adultos e as pessoas mais idosas,
tem a ver com uma interpretação equivocada de um conceito de 600 anos atrás, da Reforma Protestante. Eu não vou dar aula de história para você, porque nem eu sei tanto assim. Mas um pouquinho que você sabe, talvez, da Reforma Protestante, foi um momento onde um grupo, especialmente Lutero, mas não ele apenas, começou a descobrir que a igreja precisava trazer de volta o que Deus tinha estabelecido. A igreja fez uma curva muito acentuada e saiu completamente do que Deus tinha estabelecido. E ele coloca, e na Reforma existem os 5 solas, não vou lembrar de todas aqui para você, mas uma delas é sola escritura, que eu acho que é latim isso, eu imagino, significa somente a Bíblia, somente as escrituras devem ser a autoridade na vida do cristão. O que eles estavam combatendo? O Papa, os padres, a igreja ou qualquer outra coisa tinham se tornado essa autoridade máxima na vida dos cristãos. E os reformadores dizem, não, a autoridade máxima na sua vida, se você é um cristão, não é a palavra de um padre, de um pastor, ou de um bispo, ou de um papa, não. É o que Deus estabeleceu na sua palavra. Isso foi marcante, foi revolucionário, e eu acredito que nós só temos acesso hoje à informação que nós temos da palavra de Deus por causa desses homens. Mas com o tempo isso foi se tornando um pouco distorcido. Com o tempo, eles não estavam mais falando de autoridade máxima na vida de cristãos, mas, com o passar do tempo, mudaram esse conceito como sola escritura significa a Bíblia é o alicerce da nossa fé. E até hoje, eu creio que 80%, 90% da igreja, se você entrevistar, vai confirmar. Eu creio que a Bíblia é o alicerce da nossa fé. A gente ouve coisas do tipo, eu não consigo conversar com uma pessoa sobre Deus se ela não acredita na Bíblia. Por quê? Porque eu acredito, ele é a base de tudo que eu creio. No entanto, tem algo aqui importante. Se a nossa fé depende exclusivamente da Bíblia, e o que eu estou falando para todo mundo que está aqui, por exemplo, possivelmente não tem problema nenhum, você vai ficar ótimo, você vai ficar bem, você não vai ter nenhuma crise com isso. Mas os nossos filhos e as próximas gerações com certeza vão ser muito mais desafiados do que eu e você. Porque no momento em que um amigo, um professor, um vídeo do YouTube ou alguém conseguir colocar uma questão, uma dúvida em relação a um pedacinho da Bíblia, se uma coisa na minha Bíblia, na sua Bíblia, não for verdade, nós não podemos confiar em nada do que está escrito nela. Pensa bem comigo. Quando alguém se mostra um mentiroso, coloca em questão todas as verdades que ele falou. Se eu chegar para você e você descobrir que eu contei uma mentira para você, você se pergunta, o que mais que o André falou que não era verdade? Imagina se existe essa possibilidade para mim, para você, como eu disse, não existe. Nós estamos tranquilos, nós estamos já vacinados. Ninguém consegue convencer a gente do contrário. Mas amanhã isso vai ser diferente. E essa questão vai ser levantada. E o que aconteceu nos últimos 10 anos, 15 anos, 20, é que esses novos ateus, mais uma vez, gente boa, não tem nada de mal neles, só pensam diferente de mim e de você. Eles não estão a serviço de Satanás como muitos acreditam, talvez alguns. Mas esses novos ateus atacaram violentamente a credibilidade e a moralidade do Antigo Testamento. E muita gente perdeu a fé. Muita gente, para muitas pessoas a fé desmoronou. Porque se você não estiver firmado no alicerce, bem estabelecido, e você ouve uma palestra dessa, você lê um livro desse, faz você pensar, faz você questionar. E no final desse encontro eu vou colocar umas frases aqui que vai fazer você pensar. E se você não estiver bem firmado, se você não estiver bem estabelecido, pode ser que você pense, André, eu não tenho coragem de dizer para ninguém, mas eu já pensei nisso e eu também. Porque a gente é normal, a gente é feito de carne e osso. Essa igreja está aqui, vai fazer 17 anos. E aproximadamente há 6 ou 7 anos atrás, Deus começou a colocar algo novo no meu coração, de como é que a igreja deveria ser. E nasceu em mim, nos pastores dessa igreja, e na equipe que faz essa igreja acontecer, um desejo muito grande, que com o tempo a gente tem implementado. O desejo de criar igrejas, de ser uma igreja, que as pessoas que não vão à igreja curtem vir.
Elas não sabem explicar nem o porquê, mas elas gostam de estar nas nossas igrejas. E a gente quer tornar isso cada vez mais forte e maior. Uma igreja que atrai os sem igrejas. Não para que eles se tornem necessariamente como eu e você, mas para que eles sejam apresentados a Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus? Eu adorei essa frase que eu ouvi de um pastor. Eu não consigo fazer você se apaixonar por Jesus, mas eu posso preparar um encontro. Eu posso arrumar um jeito de vocês se encontrarem. E realmente a outra parte é com Ele. Ele possivelmente consegue fazer você se apaixonar por Ele. E um dos pontos que a gente traz para a nossa liderança em relação à igreja é que nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade de remover obstáculos que tornaram ou que tornam a igreja desnecessariamente irresistível. Existem coisas que a igreja tem hoje que as pessoas resistem, que impele elas, que repele elas, faz com que elas não queiram entrar. Hoje o Maurício estava lendo no início lá do livro de Atos, que a igreja quando começou contava com a simpatia do povo. Hoje a gente tem pastores que pregam que não, está errado. Se você for muito simpático ao povo, você deve estar muito parecido com o povo. Mas a igreja primitiva contava com toda a simpatia. Aconteceu alguma coisa no meio do caminho que hoje a igreja conta com a antipatia de todo mundo. E todo mundo, é antipático à igreja. Não tem empatia, não tem simpatia, não quer ter nada a ver. Eu conheço alguns de vocês que já me contaram esse testemunho. Teve gente que me falou essa semana que a mãe, hoje é cristã, está na igreja, mas disse, olha, eu preferia que você fosse para qualquer outra religião, inclusive aquelas que são terríveis, mas do que entrasse numa igreja. A pessoa não sabe nem explicar porque ela odiava tanto a igreja evangélica. Quantos aqui conhecem, eu tenho um testemunho parecido com esse? Pode ter coragem, eu já não vou falar mais nada, não. Gente que, eu prefiro ver meu filho morto do que na igreja. Já ouvi isso. Olha, de onde vem isso? De onde vem? A gente não sabe explicar. Mas a igreja se tornou, muitas vezes, repelente. E nos últimos anos nós adotamos um novo estilo de adoração, um novo estilo de ensino, um novo estilo de tratar e ter uma visão em relação a crianças para tornar o ambiente cada vez mais atraente, abrir as nossas portas, de verdade, remover todos os obstáculos que nós pudermos, na intenção de tornar a igreja um pouco menos estranha para as pessoas, de não sermos alienados ao que está acontecendo no mundo. E acredite, o melhor exemplo de igreja não é uma igreja de hoje em dia, não é uma igreja moderna, mas é exatamente aquela primeira igreja, a igreja do primeiro século, a gente chama de igreja primitiva, a versão original da igreja. E se Deus permitir, hoje eu quero colocar algo no seu coração, e na próxima semana nós vamos terminar essa série, domingo de manhã e domingo à noite, vou falar desse assunto. E a gente vai dar uma olhada para o que serviu como fundamento da fé para os primeiros cristãos e como eles viam e olhavam para o Antigo Testamento. E a gente, claro, vai olhar para o livro de Atos. Eu vou ler para você aqui algumas passagens. Quem escreve o livro de Atos é Lucas, um cara que é um investigador, um entrevistador, ele descobre tudo o que aconteceu e escreve, e ele menciona que muitos outros escreveram também. E a primeira coisa que Lucas se dá conta de escrever, logo no capítulo 1, depois que Jesus é assunto aos céus e sobe, é que os discípulos resolveram como primeira coisa descobrir quem iria substituir Judas. Eles queriam que fosse 12. Eu nunca entendi exatamente por quê. Faziam tanta questão de serem 12, mas deviam ter os seus motivos. E quando eles vão substituir Judas, que havia traído Jesus e havia se matado, olha só as qualificações exigidas. Atos capítulo 1, verso 21. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João, quando Jesus se apresenta, e eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, até o dia que Jesus foi elevado, algumas semanas atrás, a gente estava aqui, até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. Quantos creem que isso realmente aconteceu? Jesus voou. Aleluia, eu vou voar um dia também, gente. Se você vai voar comigo, diga glória a Deus. A Bíblia diz que nós vamos nos encontrar com Ele nas nuvens. Jesus foi elevado e eles viram isso acontecer. É preciso, e esse é o mais marcante de todos, que um deles, porque eram centenas de pessoas que estavam caminhando. A gente tem que tirar de cabeça, quando a gente pensa em Jesus e os discípulos, que era Jesus andando com mais 2 amigos, 12 camaradas.
era muito mais gente. Os discípulos de Jesus eram muito mais, talvez centenas, dezenas ou centenas. Mas 12 eram os mais famosos, eram os mais próximos, eram quem Jesus encarregava de muitas missões e muitas responsabilidades. Então, dentre esses, a gente precisa que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. E deviam ter vários. Mas eles escolheram lá 2 candidatos. Eles não estavam procurando excelentes pregadores, mas estavam procurando testemunhas oculares. E eles elegem um cara chamado Matias. E depois disso a igreja entra em alta velocidade. E 7 semanas após a ressurreição, mais uma vez Jerusalém está cheia de gente convidada de várias religiões, porque mais uma festa vai acontecer. O povo para gostar de festa. Os judeus fazem muitas festas. E esses seguidores de Jesus estavam orando, quando de repente um vento, ou um som de um vento, enche aquela cidade. Tão alto que chama a atenção de todo mundo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa a qual estavam sentados. E viram, mais uma vez, o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E para revelar que ficaram cheios, todos começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Muita gente, todas as nações do mundo, a gente está falando num raio ali próximo ao Mediterrâneo, na Ásia, na Europa, né? Talvez na África também, que foram para Jerusalém por causa da festa. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus, pessoal que mora aqui perto, todos esses homens que estão falando? Aliás, perto não, porque eles estão em Jerusalém, na região da Galileia, esses homens? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Estavam falando em outras línguas, e ninguém sabe explicar exatamente o que estava acontecendo, mas eles ouviam esses homens glorificando a Deus, cada um ouvia na sua própria língua. Outros, todavia, zombavam e diziam, eles beberam vinho demais, o pessoal está tudo bêbado. Olha só como é que eles estão falando, está tudo enrolado, ninguém sabe. E eles acreditavam que era, alguns acreditavam que era alguma coisa errada. Estão sob efeito de algum tipo de substância, beberam alguma coisa. E aí Pedro pega o microfone. Não sei se tinha, acho que não. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz. Não tinha microfone então. Dirigiu-se à multidão, homens da Judeia e todos que vivem em Jerusalém. Estava acontecendo aquela comoção, Pedro sobe lá num caixote, começa a gritar bem alto, gente, presta atenção no que eu vou falar. Deixem-me explicar isso, ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. É porque ele não é no Rio de Janeiro isso, né, gente? São 9 da manhã ainda. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês. Isso que está acontecendo, tem um monte de gente ouvindo em plena Jerusalém, próximo ao templo, no meio disso. Gente que não gostava de Jesus também estava ouvindo. E nesse momento o nome Jesus aparece no discurso de Pedro. O que está acontecendo? Jesus já morreu, a gente já sepultou ele. Alguns dizem que ele ressuscitou, mas ninguém sabe se é verdade. E está aí ele falando dele. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos. Ele está falando com gente que estava aqui 7 semanas atrás. Não foram anos atrás, meses. Algumas semanas atrás, eles estavam acompanhando o que estava acontecendo com Jesus. Seu julgamento, sua morte, sua entrada triunfal, todos eles sabiam quem era. E Pedro só está lembrando eles. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-reconhecimento de Deus. E Pedro, sempre que tinha uma oportunidade, espetava o povo. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram. Pedro sabia que isso tinha que fazer parte da pregação, e se ele estivesse aqui hoje, ele ia falar a mesma coisa de mim e de você, porque é o nosso pecado que levou ele à cruz. O mataram pregando na cruz. Mas Deus, e sempre que no Novo Testamento você lê, mas Deus, a coisa vai ficar boa.
depois de tudo que vocês fizeram e mataram Jesus, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Eu amo esse versículo. A morte tentando segurar Jesus de todo jeito naquele sepulcro, não tinha a menor chance. E agora Pedro faz referência a um dos salmos de Davi, e logo em seguida ele fala: Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós. Chega aqui, pessoal. A Bíblia diz que ele levantou com os 11. Todos nós, e mais um monte de gente, somos testemunhas desse fato. Vocês viram ele morto? Eu também vi. E muitos de vocês viram como eu ele vivo. Mas aquele povo todo que agora está tentando entender o que Pedro fala, alguns estão reconhecendo essa verdade, alguns estão pensando nessa possibilidade. A Bíblia diz, quando ouviram isso, ficaram aflitos. É verdade. Eu estava lá no meio da multidão dizendo: crucifica-o, crucifica-o. E eu sabia que no fundo ele não tinha culpa de nada. Mas eu sou mais um na multidão. E eles ficaram aflitos no seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Se esse Jesus realmente é o Messias enviado de Deus, eu perdi ele. Eu perdi a chance de ter a minha vida atrelada dele, ele foi embora, e agora? O que eu faço? Pedro respondeu: arrependam-se. E esse arrependam-se, a gente precisa sempre lembrar no Novo Testamento. Mude sua maneira de pensar a respeito de Jesus. Descubra quem ele é de verdade. Arrependimento, metanoia, significa mudança de pensamento e mudança de direção. Eu estava indo no caminho, agora eu vou em outro. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de seus pecados e receberão o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo em vocês. E naquele dia muita gente se entregou a Jesus. Cerca de 3.000 pessoas. E o primeiro sermão, a primeira mensagem pregada no cristianismo, primeiro sermão cristão, não está centrado em qualquer ensino de Jesus, mas é completamente centrado na ressurreição. O próximo grande evento, grande acontecimento, acontece talvez no dia seguinte, ou alguns dias depois, quando Pedro e João curam um homem que é coxo, paralítico, ele não consegue andar, só que ele é assim desde que ele nasceu, coxo de nascença. Você deve conhecer a história, eles iam entrar no templo, esse homem está pedindo esmola, Pedro fala: em vez de prata e ouro, você quer outra coisa, eu tenho algo para te dar. E o homem não fala nada, fica olhando para Pedro, ele fala: em nome de Jesus. Ninguém mais está ouvindo, só algumas pessoas que estão perto. Mas Pedro traz Jesus para a história. Jesus já morreu, ressuscitou, foi embora, mas está aqui, em nome de Jesus. Levanta e anda. E esse homem dá um salto. E quem estava, ele era paralítico desde que nasceu e agora não é mais. Quantos creem que isso aconteceu? Eu digo amém. Só tem um problema, esse homem segue eles para dentro do templo. Vai junto. Aliás, ele deve ter tomado uma decisão de nunca mais separar de Pedro e João. E uma multidão se forma. E Pedro não consegue resistir, porque as pessoas que antes estavam seguindo a Jesus pelo que ele fazia, pelos milagres, agora estão vendo que tem um outro. Tem mais 2 caras ali que também estão fazendo milagres. E começam a declarar que eles, Pedro e João, devem ser deuses, assim como talvez Jesus fosse. Devem ser também ligados aí, de alguma maneira, eles devem ser entidades divinas. E Pedro fala: não, gente, preste atenção. E ele não resiste mais uma vez e começa a falar sobre Jesus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ou seja, o Deus de vocês, porque eles conheciam muito bem essa expressão. O Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados. Nesses últimos dias, algumas semanas atrás, os últimos anos, vocês viram isso acontecer. Ele glorificou o seu servo Jesus. A quem? Ele não perde a oportunidade. A quem vocês entregaram para ser morto, e o negaram perante Pilatos, embora ele, Pilatos, tivesse decidido até soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e o justo, e pediram que fosse libertado um assassino. O que ele está falando? Cristo ou Barrabás, né? Vocês estavam lá dizendo: solta Barrabás, Barrabás, Barrabás. Vocês estavam lá pedindo um assassino
para que alguém justo e santo fosse morto. Pedro está querendo deixar todo mundo se sentindo culpado? Talvez. Às vezes pode funcionar. Não é normalmente a nossa melhor linha de ação, mas Pedro começa sempre a sua mensagem colocando todo mundo na posição de pecador. É isso que você e eu somos antes de Jesus. Depois dele você é justificado. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Mais uma vez a mensagem de Pedro é a mesma, vocês o mataram, Deus o ressuscitou e nós vimos. Vimos ele morto, vimos ele vivo. Qual é o fundamento da sua fé? Qual é o fundamento da fé de Pedro e de João? O que alimentou a sua ousadia, a sua confiança? Não foi apenas, ou foi quase nada, as parábolas, os ensinos, os milagres de Jesus, mas foi algo que eles viram. Onde devemos ancorar a nossa esperança? Onde nós devemos firmar a nossa confiança? Pedro, André, deixa eu falar, pega o microfone aqui e fala para você, eu acho que você deve ancorar a sua confiança. Você deve ancorar a sua esperança na ressurreição de Jesus. Nem todo mundo naquele dia gostou do sermão de Pedro. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes. Olha essa turma aqui, os sacerdotes, gente muito importante. O capitão da guarda do templo, muito importante. E os saduceus. Você sabe quem é essa turma? Os mesmos que conseguiram ter Jesus crucificado. Chegaram lá para se encontrar com Pedro. Com certeza, quando eles chegaram, eles mesmos pensaram, nós somos uma ameaça para Pedro, porque nós matamos o Senhor dele. Chegaram, talvez, botando muita banca. Verso 2, apertando errado aqui. E eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam fazendo o quê? Ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Pedro está ensinando. Primeiro ele prega, as pessoas aceitam, se arrependem, se entregam a Jesus, e eles têm agora uma esperança de que a vida não termina na sua morte. Mas assim como Jesus ressuscitou, eu e você ressuscitamos juntamente com ele. E eles começam a aprender e eles ficam perturbados por causa desse ensino. E não perdem tempo, agarraram Pedro e João e, como já estavam anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. E no dia seguinte, eles são levados a esse mesmo grupo, o mesmo grupo que conseguiu persuadir Pilatos a crucificar a Jesus. Eles vão ser colocados no mesmo tribunal que Cristo havia sido colocado, para ser julgado pelas mesmas pessoas que ainda acreditavam que fizeram uma ótima ideia, fizeram uma ótima coisa, tiveram uma boa ideia de crucificar a Jesus. Esse grupo inclui o sumo sacerdote Caifás, que é o grande arquiteto, aquele que planejou a prisão de Jesus, que presumiu que tudo tinha acabado agora que Jesus morreu. Tinha nem começado. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-lo. Eu não sei se eles fizeram alguma pergunta antes, mas Lucas, que está escrevendo, deve ter adorado escrever isso aqui. Porque quando eles fazem essa pergunta, eles fazem a melhor pergunta que eles poderiam fazer. Com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Que em geral era a pergunta deles. Quando Jesus curava alguém no sábado, ele não perguntava quem você pensa que é. Eles pensam, aliás, em algum nível perguntavam isso. Eles não perguntavam, por que você curou no sábado? Eles perguntavam, em nome de quem? Com que autoridade você está fazendo isso? Porque o que interessa é quem autorizou você. Eu acho que Pedro olhou para os amigos dele e deu um sorriso. Era isso que eu queria, essa é a pergunta. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, só gente importante, visto que hoje, o cara que havia sido curado também se apresentou lá no tribunal, que era um problema para eles, você vai ver daqui a pouco. Visto que hoje somos chamados para prestar contas a um ato de bondade em favor de um aleijado, chega aqui, filho, fica aqui do meu lado, deixa eu contar a história, né? Está ali, o cara era aleijado, a vida inteira está aqui andando do meu lado. Visto que nós somos chamados para prestar contas em favor de um aleijado,
sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Vou dizer para você como. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que, e eu botei 3 pontinhos, porque agora eles estão esperando, eu não acredito que ele vai falar o que ele vai falar, mas ele fala. Por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno a quem os senhores crucificaram, ele mesmo, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está curado diante dos senhores. É isso mesmo. E a gente não faz ideia do tamanho da coragem de Pedro para falar esse nome. Enquanto ele termina de falar, é exatamente isso que salta aos olhos daqueles líderes religiosos. Como é que eles podem ser tão ousados? Eles não sabem o que a gente fez com Jesus? Vendo a coragem de Pedro e de João, todos que estavam naquela sala sabiam o que tinha acontecido com Jesus. Eles tinham vencido, entre aspas, Jesus, tinham conseguido tramar com um julgamento que era uma farsa, sem absolutamente nenhuma testemunha verdadeira. Ninguém podia acusar de Jesus de nada, mas eles conseguiram. Conseguiram que Pilatos, porque eles mesmos não podiam crucificar ninguém, precisava que Roma autorizasse. Conseguiram que Pilatos o crucificaram. Acabou, Jesus morreu e acabou. Como é que esses caras têm coragem? E eles não tinham. Alguns dias atrás eles estavam escondidos, morrendo de medo desses homens. De onde vem essa coragem? Do mesmo lugar que tem que ser a sua coragem. Do mesmo lugar que tem que ser a sua ousadia. A fé que eles depositaram em Cristo aconteceu no dia. Não que eles viram o seu Salvador pregando maravilhosamente ou fazendo um grande milagre, mas morto numa cruz. E 3 dias depois, tomando café com eles na praia. Vivinho da Silva. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, e eu adoro essa última parte, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A sua coragem revela justamente isso, que você gastou tempo com ele. E eu sempre interpretei esse versículo dizendo, eles perceberam que eram homens ligados a Jesus, que eram realmente discípulos de Jesus. Mas isso não era novidade nenhuma. Eu não sei se você interpreta assim, eu acho que Lucas dá espaço para a gente pensar a respeito, mas eu acho que ele está dizendo, eles viram Jesus ressuscitado. Eles tinham estado com Jesus depois da sua morte. Para ter esse tipo de coragem, para ter esse nível de intrepidez e de ousadia, eles não estão com medo da morte mais. Eles acreditam que realmente Jesus venceu a morte. Aleluia! E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. E eles se reuniram mais uma vez e exigiram que eles não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Esse é o nosso veredito, não falem mais nesse nome. Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos. Se alguém entende de justiça, é esse tribunal. Se alguém entende do que é lícito, são os saduceus, os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes. Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. O meu Salvador está vivo. Nós vimos e ouvimos. Um capítulo depois, eles são presos de novo, pelo mesmo grupo, e dessa vez ameaçados de morte. E mais uma vez, não falem mais nesse nome, não preguem mais no nome de Jesus. Eles não queriam que esse nome fosse citado. Pedro e os outros apóstolos responderam, aqui já é capítulo 5, verso 29, é preciso obedecer antes a Deus do que a homens. E ele continua o seu discurso, o Deus dos nossos antepassados, acabou que eu não coloquei o verso 30 aqui, mas está aqui. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo no madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador. E nós somos testemunhas dessas coisas. Toda hora a mesma coisa.
A pregação é só uma. E ele não para de pregar isso o tempo todo, muito mais do que a gente talvez tenha o registro. Vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou. E nós vimos. Arrependam-se. E cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. E aí que entra em cena um homem chamado Gamaliel, muito respeitado, e ele fala, gente, vamos fazer o seguinte, em vez de matá-los, pensa comigo, já teve vários outros que chegaram aqui e conseguiram juntar uma turma com eles, depois a coisa acabou. E eles falam, se Deus não estiver nisso, vai desaparecer. Mas se Deus estiver nisso, você vai querer lutar contra Deus. E eles sossegaram, ao invés de matarem, fizeram algo que para alguns até era melhor morrer. Mandaram açoitá-los. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. A gente nem faz ideia do que é isso. Se alguém dá um peteleco em você, dói, né? E você não gosta. Isso é muito maior do que você imagina. E esses homens vão carregar essas cicatrizes nas suas costas pelo resto de suas vidas. Para a maioria das pessoas naquele tempo, ter uma marca, um vergão nas costas, era símbolo de vergonha. Você foi castigado porque você fez algo errado. Se você quisesse conseguir um emprego naquela época, não existia registro do que você tinha feito ou não tinha feito. As pessoas mandavam você levantar a camisa e olhar para as suas costas. Se tivesse marcas de açoites, você já está perdendo ponto, porque você fez alguma besteira no passado. Com certeza não é um bom empregado. Para a maioria das pessoas, os açoites nas costas vão ser símbolo de vergonha, indicava que possivelmente passaram até tempo na prisão. Mas olha a resposta de Pedro e de João, que foram açoitados por causa do nome de Jesus. Os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo, que ousadia, no templo, e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Esse é o nosso povo. É aqui que a igreja, que eu e você fazemos parte dela, é aqui que ela começa e desse jeito que ela começa. E é por isso que a mensagem de Jesus sobrevive a toda a perseguição do primeiro século de Roma, a toda a perseguição do templo judaico, que tinha uma força gigantesca por alguns anos, ele estava prestes a ser destruído, um pouco mais à frente. E é por isso que a igreja sobreviveu até hoje, quanto mais perseguida, melhor. A gente acredita que não, mas toda vez que a igreja é seriamente perseguida, ela triplica de tamanho. A gente não sabe dizer porquê, mas talvez seja por causa do que Jesus disse lá em Cesareia de Filipe. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E não prevaleceram, e nunca vão prevalecer. O que eu quero que você lembre hoje é que isso foi marcante, isso foi eficaz, porque eles pregavam a ressurreição. André, o que isso tem a ver com o início da mensagem, quando você falou de ateísmo? O ateísmo mais novo vai fazer de tudo para que você não desacredite necessariamente de Jesus ou de Deus, mas desacredite da Bíblia. Porque disseram para mim e para você que a Bíblia é a base, é o fundamento da nossa fé. Mas eu quero dizer para você, até aqui, enquanto esses discípulos estão com imensa ousadia, sendo os melhores exemplos de cristão que alguém pode ter, não existia uma Bíblia. Fundamento da minha e da sua fé não é esse livro maravilhoso, sagrado, inspirado por Deus, palavra de Deus, de ponta a ponta. Mas a base da nossa fé não é isso, é um acontecimento, é uma ressurreição. Não foi a minha nem a sua Bíblia que criou o cristianismo, foi o contrário. Sem a ressurreição nós não teríamos uma Bíblia. Mas porque Jesus ressuscitou, a nossa fé, ela é real. E ela tem propósito. Eu falei para você que pelo menos 4 grandes nomes aí do novo ateísmo surgiram, especialmente na Inglaterra. Um deles, muito famoso, chama-se Richard Dawkins, extremamente inteligente.
Ele escreveu um livro que fez muito sucesso, vendeu muito e ainda é pregado. Chama-se Deus, um Delírio, que é um ataque violentíssimo a religiões de todo tipo, mas principalmente uma pregação de que Deus não é real. Outro que tem uma palestra assim, espetacular, que chama a atenção de todo mundo, chama-se Sam Harris. E eu estava ouvindo um pastor e eu trouxe para você ver o que poderia ser um debate hoje. Imagina que vai acontecer um debate, a gente bota algumas cadeiras aqui em cima, a televisão está filmando. Entre esses dois homens, existem esses debates, tá, gente? Se você procurar no YouTube, tem um monte de debate de ateu contra ateu. Se não é ateu, contra pessoas que acreditam, né? Imagina um desses onde você coloca o Richard Dawkins e o Sam Harris, dois grandes nomes do ateísmo, e do outro lado você põe Pedro e João. Pescadores, simples, não tem muita instrução, como a gente acabou de ler. E esses homens apresentam a sua crítica contundente, típica de todas as coisas que eles facilmente derrubam como o que eu e você acreditamos como verdade. Deixa eu explicar uma coisa para você. Por que eu estou falando isso para você? Nós, como eu disse para você, estamos tranquilos em relação a isso. Mas vai chegar um momento onde confirmar algo que aconteceu, especialmente no Antigo Testamento e nos Evangelhos. Porque as cartas são cartas. Mas especialmente no Antigo Testamento, não vai ser impossível. Mas vai demorar muito tempo e vai exigir muito estudo. Deixa eu te falar, eu acho que você vai entender o que eu estou falando, porque você deve sofrer da mesma coisa. Tem gente que me faz pergunta e eu não sei responder. Tem gente que me faz perguntas sobre questões bíblicas que eu e você não sabemos exatamente como explicar. Mas se a gente for estudar e mergulhar e procurar, a gente traz uma resposta. Mas nós vamos viver um tempo onde isso não vai ser mais suficiente. Onde você vai querer uma resposta um pouquinho mais rápida para ter certeza da credibilidade dessa resposta. Mas a boa notícia é que nós não precisamos basear a nossa fé no livro, na Bíblia, enquanto escritura. Ela é tudo para mim e para você. Ela é maravilhosa e ela é a autoridade máxima na nossa vida. Mas todos os melhores cristãos que já pisaram nesse planeta, no primeiro, no segundo, no terceiro século, só 400 anos depois da ressurreição, é que alguém tinha uma Bíblia. A igreja começou e sobreviveu e venceu e se tornou grandiosa sem ter o que eu e você temos, que é maravilhoso, que é a palavra de Deus escrita. O que eles tinham? Eles tinham a ressurreição. Eles tinham a plena convicção de testemunhas oculares que viram o seu Senhor vivo. Aqui tem algumas citações de livros desses homens. Imagina eles falando, né, sobre o Deus... eu coloquei, como o pastor escreveu aqui, diretivas genocidas de Deus aos antigos judeus, porque tem muita gente que questiona isso. Por que Deus mandava matar com tanta facilidade no Antigo Testamento? Falariam de maneira persuasiva sobre os perigos da religião, citando atrocidades cometidas em nome da religião. Quanta desgraça aconteceu nesse planeta em nome de religião, ou em nome de Deus. Quanta gente matou e matou e matou em nome de Deus, cruzadas. E mais um monte de outras coisas. A escravidão, tanto no Brasil quanto em outros lugares, foram, em algum nível, endossadas por alguém que trouxe um versículo para dizer por causa disso aqui que a gente acha que está certo. Quanta coisa horrorosa aconteceu em nome de Deus. Eles colocariam tudo isso. E aqui vão algumas partes dos livros deles. Se você não estiver firmado em Jesus, isso mexe contigo. Mas eu queria que você pensasse em outra pessoa, que talvez você conheça, que acredita dessa maneira. Vamos colocar aqui, o debate começa a acontecer e o Richard Dawkins se levanta. Deixa eu falar uma coisa para vocês, e esse é um trecho do livro dele. O Deus do Antigo Testamento é talvez o personagem mais desagradável da ficção. Ciumento e com orgulho, controlador, mesquinho, injusto e intransigente, genocida, étnico e vingativo, sedento de sangue, perseguidor, misógino, homofóbico, racista, infanticida, filicida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista, malévolo, tudo isso está no livro dele. É como ele enxerga Deus. E muita gente ouve isso e lá no fundo diz, eu não sei como responder. Alguns dizem até amém depois que ele termina.
E aí o Sam Harris pega o microfone, a vez dele, ele fala, chegou a hora de admitirmos que a fé nada mais é do que a licença que as pessoas religiosas dão umas às outras para continuarem acreditando quando as razões falham. Quando não há mais como explicar as coisas, então a gente continua crendo. Outra vez o Dawkins vai falar, está pequenininho, mas eu leio para você. É preciso dizer, para ser justo, que grande parte da Bíblia, e ele bota mesmo em letra minúscula, não é sistematicamente cruel, mas é simplesmente estranha. Como seria de esperar de uma antologia caótica, de documentos desconjuntados, escrita, revisada, traduzida, distorcida e melhorada, entre aspas, por centenas de autores anônimos, editores e copiadores que desconhecemos e que não se conheciam entre si ao longo de 9 séculos, cerca de 900 anos. E, por fim, o Sam Harris diria para Pedro, talvez olhando para ele, o fato de que a minha rejeição do cristianismo pública e contínua não me preocupa nem um pouco, já demonstra o quanto eu considero inadequadas as suas razões para ser cristão. Ele ia deixar o microfone cair e Pedro agora teria a oportunidade de falar. Qual seria a resposta de Pedro? Ouvindo tudo isso. Tudo isso que às vezes mexe com pessoas que eu e você conhecemos, e às vezes mexe com você. Talvez Pedro respondesse assim. Pedro humildemente pegaria o microfone, daria um sorriso para eles e falaria, amigos, eu estou familiarizado com a história do meu povo. Eu tenho certeza de que o motivo pelo qual eu nunca questionei essas histórias é pela maneira como eu fui criado. Mas, senhores, nada disso, na verdade, nada do que vocês declararam tem qualquer coisa a ver com a minha decisão de seguir Jesus. Ele olharia para o Sam Harris e falaria, Sam, você fez referência à inadequação do meu raciocínio. Deixa eu te explicar o meu raciocínio. Eu só tenho um motivo. Quando o meu mestre foi preso, eu fugi. Quando questionado se eu o conhecia, eu menti. Quando os romanos o crucificaram, ele morreu. E eu vi. E naquele momento, eu era igualzinho a você, Sam Harris. Eu não tinha fé. E para usar as suas palavras, eu não tinha nenhum motivo mais para acreditar. Eu nem sabia em que acreditar. Mas quando as mulheres entraram na casa, naquela manhã, para nos dizer que o túmulo estava vazio, eu vou ser sincero, eu não pensei que um milagre tinha acontecido. Eu não sou bobo. Você já viu uma crucificação? Imagina ele perguntar isso para homens do século 21. Não, você com certeza nunca viu. Ninguém sobrevive a uma crucificação. O que eu pensei é o que todo mundo estava pensando. Alguém deve ter roubado o corpo. Ou então, talvez as mulheres tivessem se confundido, ido no sepulcro errado. Mas eu fiquei curioso e eu fui lá para ver por mim mesmo. E antes que eu percebesse, eu estava correndo. E sim, meu coração começou a se encher de grande expectativa. E quando eu e o João olhamos para dentro daquela caverna vazia, nós não sabíamos exatamente o que pensar. Mais tarde, naquele dia, Maria Madalena nos encontrou e insistiu que ela tinha visto o Mestre vivo. Mas eu não me permiti acreditar. Eu tinha acabado de passar os últimos 3 anos seguindo um falso profeta. Eu não estava pronto para passar outra temporada na minha vida perseguindo fantasmas. E além disso, eu era um foragido da lei. Se eu não tomasse cuidado, eu mesmo ia acabar sendo fantasma. Então, naquela noite, como era nosso hábito, eu e a rapaziada, a gente se encontrou uma casa bem segura, nos arredores da cidade. As portas estavam trancadas. E nós estávamos juntos conversando, sem fazer muito barulho, sobre tudo o que tinha acontecido. E foi aí que aconteceu. E foi aí que ele veio. Ninguém viu ele entrar, e eu juro para você, as portas estavam trancadas. E a gente olhou para cima, a gente levantou os olhos e lá estava Jesus. E muito vivo. Amigos, eu não posso contestar nada do que vocês disseram. Tudo que vocês falaram parece até que faz algum sentido. Mas eu queria esclarecer uma coisa. A minha razão para acreditar
não é algo que eu ouvi, ou eu li, ou leram para mim. Eu acredito no que eu acredito por causa do que eu vi com os meus próprios olhos. Eu o vi morrer. Eu sei com certeza que ele foi sepultado. Mas Deus o ressuscitou. E Pedro diria para mim e para você, gente, eu vi ele várias vezes depois. E essa é a razão, essa é a única razão para minha esperança. E terminaria talvez olhando para os dois ateus dizendo, amigos, é por isso que eu escolhi e continuo escolhendo seguir a Jesus. E queridos irmãos, essa é a razão também da minha e da sua esperança. E a minha oração é que tudo que você puder ouvir em toda a sua vida que tente combater e até consiga colocar dúvidas no seu coração a respeito de um versículo, de uma passagem, de uma ideia, de alguma pregação que você ouviu, nunca seja nem de perto, de jeito nenhum, nem um pouquinho suficiente para roubar de você a esperança viva da ressurreição de Cristo Jesus. Você recebe essa palavra hoje? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé para a gente orar? Deus é bom. Amém. A igreja nasceu a partir daí, a partir de uma ressurreição. Sabe qual é o nosso piloto automático? Sem pensar, a gente vai nessa direção. Você vai acordar amanhã e vai ser só mais uma segunda-feira. E você não vai conseguir evitar de pensar que a vida é isso aqui e termina aqui. Mas quando você começa a se relacionar com Deus, quando você começa a ter comunhão real, verdadeira com Ele, continua tendo, Ele vai te enchendo da verdade, da eternidade. Ele vai lembrando você que a vida não é apenas isso aqui, que é muito mais do que isso aqui. E quando a gente vive com a eternidade, com a ressurreição, enchendo nosso coração, isso afeta tudo na nossa vida. Acreditar que você vai viver para sempre, de verdade, acreditar de verdade, muda a maneira como você é marido, muda a maneira como você é esposa, muda a maneira como você é pai, mãe ou filho, muda a maneira como você se relaciona com as pessoas e como você reage às pessoas. Acreditar na eternidade. Ah, pastor, claro que eu acredito, mas no nosso dia a dia nós somos tentados por tantas vozes, tantas palavras, a desacreditar, ou nem pensar a respeito, mas viver com a eternidade diante dos seus olhos o tempo todo, colocar essa verdade diante de você, no centro, na frente, o tempo todo, muda a sua vida para melhor. Deus quer que você saiba que Ele te amou de tal maneira que porque você creu em Jesus, você não morre, mas tem vida eterna. E olha bem nos meus olhos, não tem nada que você consiga fazer que seja maior do que o que Ele fez por você. Ah, pastor, mas o que eu fiz foi grave demais. O meu erro é grande demais. O meu pecado é grande demais. Vamos tentar eleger quem é o pior pecador de todos aqui. Deixa eu ver se eu desculpo quem é. O sangue de Jesus é muito maior. O sangue de Jesus para te lavar e te perdoar é infinitamente maior. Receba esse perdão completo na sua vida. Creia que nele você tem vida eterna. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado.